Disso tudo que a gente falou, o caso que eu vou mostrar para vocês, eu apresentei na Brascas do ano passado. Deixa eu só pausar um pouquinho aqui. E assim, ele é um caso extremamente interessante do que não fazer. Tá? Então, acho que para ilustrar, né, essa conversa que a gente teve aí de dados, essa chatice que vai ter de preencher planilha, mas que vai gerar para vocês realmente um resultado de entenderem a própria cirurgia e de melhorarem a própria cirurgia, que eu acho que vai ser extremamente importante. Mas isso aqui é o que acontece, que a gente encontra às vezes na vida, né? Quando a pessoa não faz nada disso, quando ela não entende nada disso, quando ela acha que opera bem, ela acha que o jeito dela é o jeito certo, ou quando ela não está nem aí para o paciente mesmo. Né? Aqui a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Tá? Mas o que acontece aqui? Esse paciente foi operado por uma colega de uma capital brasileira, não precisa dizer qual foi, e eu recebi esse paciente, já falei, tá aí escrito, né? Foi de Cuiabá, o paciente tinha 51 anos, tinha feito cirurgia de catarata há 8 meses, bilateral no mesmo dia. Tá? No olho direito, uma cirurgia, segundo eles, de 2 horas de duração, com ruptura de cápsula, uma lio hidrofílica de câmara posterior inserida deliberadamente na câmara anterior. Tá? Então, não é que a lente foi colocada onde deveria e aí ela migrou porque o paciente coçou o olho, porque sei lá, e ela veio parar na câmara anterior. Não, ela foi deliberadamente colocada na câmara anterior. Tá? Depois disso, depois de uma cirurgia de 2 horas de duração, com tudo isso acontecendo, a colega virou o microscópio e fez o olho esquerdo no mesmo dia. Rompeu de novo o olho esquerdo desse paciente e colocou de novo uma lente de câmara posterior na câmara anterior desse paciente. Tá? Ele, obviamente, veio com inflamação crônica, uma microscopia especular de 1.000 células e a qualidade visual boa, por enquanto, né, enquanto essa córnea não descompensasse. Eu vi que a doutora Rosa está assistindo a aula com a gente, ela deve estar passando mal, né, de ver uma coisa dessa feita com um paciente com uma córnea. Né? Nós temos um paciente de 51 anos com uma microscopia de 1.000 células, porque a pessoa colocou uma lente onde não deveria. Tá? Então, essa era a situação inicial da cirurgia. Esse paciente foi encaminhado para mim com a ideia de ser feita uma fixação de Yamane, né? Porque o pessoal conhece aí que eu tenho bastante experiência com Yamane. Então, essa marcação que vocês estão vendo aí de canetinha é justamente a marcação para o Yamane, porque a gente, olhando na lâmpada de fenda, como o paciente não dilatava direito, não dava para ver se tinha suporte capsular ou não. Tá? E aí, basicamente, o que eu vou fazer? Cortar, tirar essa lente que está na câmera anterior. E aí, falei, bom, agora vamos para o Yamane, né? Tirando aí as duas metades. Essa tesoura é uma tesoura própria, tá? De corte de lente, micro tesoura e tal. E aí, a gente fala, vou dar uma olhada aqui para ver se tem algum resto de cápsula, né? E aí, qual é a surpresa? Que a gente descobre que não só tinha resto de cápsula, mas tinha cápsula 360 graus, tinha rex íntegra. Tá? Então aí eu fiz uma vitrectomia, né, para poder limpar o caminho aí, coloquei uma lente de 3 peças no sulco, ponto final. E esse paciente evoluiu muito bem. Tá? Eu vou até pular o vídeo aqui, porque pelo adiantado aí da hora, né, passar aí para os outros casos, mas no olho esquerdo foi a mesma coisa. Tá? Só que no olho esquerdo, como eu já sabia que provavelmente ia ter suporte, eu nem fiz a marcação de Yamane, mas foi um caso exatamente igual, coloquei a lente de 3 peças. Então, você tem aqui uma situação de um paciente com 1.000 células na córnea, porque a pessoa não teve a capacidade de falar para o paciente, olha, a sua cirurgia teve uma complicação, a gente não vai conseguir colocar a lente hoje, a gente vai pedir uma lente de 3 peças, e na semana que vem, daqui a 10 dias, a gente coloca essa lente de 3 peças no seu olho e está tudo certo. Né? Pegar uma lente de câmera posterior e jogar na câmera anterior, onde essa lente ficou gerando inflamação crônica, endotélio à toa. Tá? Vocês vão aprender, quem ainda não sabe, que a lente de peça única não pode, em hipótese alguma, ser colocada no sulco. A gente só coloca a lente de 3 peças no sulco. Então, por isso que o colega acho que nem tentou, né, colocar essa lente no sulco, mas aí fez pior, né? Colocou na câmera anterior. Tá? Olha, consegui acabar a aula e o caso 6h40 certinho. Espero alguma pergunta, alguma dúvida muito atroz, senão a gente já passa para o caso do R4 no horário certo.